Paz do Senhor, glória a Deus. Bom dia a você que está em casa, que nos assiste, que a bênção e a paz do Senhor Jesus visite o seu lar nesta manhã. Tivemos já um culto aqui às 8h30 e foi algo tremendo que Deus tratou conosco aqui e creio que não será diferente aqui neste momento. Será tremendo. E, irmãos, essa igreja é uma igreja maravilhosa. Povo maravilhoso. Como é gostoso estarmos aqui. Como é bom nos reunirmos como igreja na presença do Senhor. E essa oportunidade que está surgindo de podermos nos reunir também às 19 horas é algo maravilhoso, que cria mais uma oportunidade para aqueles que trabalham durante o dia, poderem estar vindo à noite, participar, abrindo mais oportunidades para que a gente tenha segurança, distanciamento e possamos aqui adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, com muita segurança e tranquilidade. Então divulgue, avise, comunique, espalhe essa notícia, porque ela é uma notícia boa. Temos agora um culto às 19 horas, isso será tremendo. É o mesmo culto, não há necessidade de você vir de manhã e vir à noite. Nós estaremos reproduzindo o culto para que venhamos criar oportunidade de outras pessoas também participarem. De repente você é ministrado aqui de manhã, a palavra fala e você diz assim, puxa, eu preciso indicar este culto para um amigo. Aí você indica para ele à noite, fala, vai ser tremendo, vai falar com você, eu tenho certeza. E aí você vai orando e a pessoa vem à noite e o Senhor faz a obra na vida dessa pessoa. Amém? Use essa estratégia como uma forma de evangelismo que Deus vai te honrar tremendamente. Nós vamos ler um texto que está no Evangelho de Lucas. Eu estou aqui com a minha Bíblia, uma das minhas Bíblias de papel, com as minhas anotações. Irmãos, eu perdi o meu tablet, ele quebrou e eu não tenho mais aqui como fazer, então tenho só que voltar aos meios antigos, né? Quero compartilhar com você alguns rascunhos do que o Senhor tratou comigo aqui. Lucas capítulo 22, nós vamos ler algumas porções desse texto. Por isso, abra a sua Bíblia aí, no Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo 22, a partir do 31, e assim nós vamos lendo algumas porções. É um texto grande, não vamos ler todo ele, mas é importante lermos algumas porções para aquilo que o Senhor deseja tratar. A partir do 31, diz assim, Simão, Simão, Jesus falando com Pedro, né? Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. Vá agora até o versículo 44, avance aí em Lucas 22, versículo 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Avance mais um pouco e vamos até o versículo de número 54. Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, levaram-o para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância.
Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu. Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra, que nós já temos lido. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. E agora, Senhor, nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. Ó Deus, nós lemos a tua palavra e a tua palavra tem o entendimento que vem do teu Espírito. Por isso, Senhor, move-te entre nós, trazendo entendimento, compreensão, graça na tua palavra. Para isso, Senhor, eu quero, na autoridade do nome de Jesus, repreender tudo o que se levanta contra a tua palavra. Que o Senhor venha cobrir, ó Deus, as nossas vidas, cobrir este lugar, as paredes, o piso e o teto com o sangue de Jesus. Ó Deus, para que o Senhor trate conosco e a tua palavra fale ao nosso coração. Nós precisamos de ti e clamamos a tua presença em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, esse texto, eu já tive a oportunidade de falar ele outras vezes. Estava relendo alguns esboços, meditações, reflexões, e os meus olhos caíram sobre esse texto. E o Senhor tratou muito comigo, porque nós estamos em um tempo de retomada. Algumas atividades no ramo da sociedade estão retomando os seus trabalhos depois de quase 6 meses que ficaram parados por conta da pandemia, de quarentena. E a igreja também ficou muito tempo parado. E essa retomada, esse voltarmos a cultuar, tem sido bastante difícil para algumas pessoas. Não é uma realidade só nossa, ministério da Igreja Presbiteriana. Queridos, essa retomada, ela tem sido difícil para diversas igrejas espalhadas no mundo, não só no Brasil. Eu falava com um pastor, amigo, e ele dizia: pastor, como está difícil retomarmos os nossos trabalhos. Eu estou fazendo visita nos lares, pelas famílias, e muitos nem querem a visita. E não quer a visita por conta do medo de Covid, de contaminação, porque nós seguimos todo o protocolo de segurança. O medo é porque as pessoas não querem retomar um compromisso. Não querem estar, não querem novamente participar. Muitos já escolheram ficar em casa. Muitos já decidiram e falaram: eu vou cultuar a Deus dessa forma mesmo. A Bíblia nos adverte. Em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa que está em pé, cuida para que não caia. O apóstolo Paulo, advertindo, ele diz: aquele que pensa, que na sua mente, na sua imaginação, ele acha que ele está em pé,
quando na verdade muitas vezes já naufragou na sua fé, já caiu na sua fé. E este é o tema desta mensagem: cuidado para não cair da fé. Cuidado para você não naufragar na sua fé. Eu sei que você que está aqui hoje pode dizer: pastor, eu estou firme, eu estou com propósito, eu estou aceso, eu estou brilhando, eu sou o sal que está nessa terra fazendo a diferença, dando sabor. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão, que você que está firme, você que está ouvindo, você que está na presença do Senhor, mas saiba que esta não é uma realidade na vida de muitas pessoas. Muitos pensam que estão em pé, mas já caíram. Muitos pensam que, eu vou, e já não vai mais. Muitos não conseguiram fazer da sua casa a igreja do Senhor. E é exatamente olhando para esse texto que nós lemos, que eu gostaria de pensar junto com você, de olhar junto com você a vida e o exemplo deste apóstolo, discípulo de Jesus, Pedro, que amava tanto ao Senhor, que serviu tanto ao Senhor com a sua vida, se dedicando em seguir e andar com Jesus, que nós podemos aprender na experiência de Pedro o que pode nos expor a uma queda, o que pode nos levar a naufragar, porque você pode encontrar alguém que está nessa condição, e aí você tem agora toda a liberdade de ajudar essa pessoa a se levantar novamente. E se você se identificar com alguma das experiências de Pedro aqui, que você tome uma posição até o final deste culto hoje. A primeira lição que nós aprendemos aqui com Pedro é que ele confiou em si mesmo. Havia uma autoconfiança em Pedro. Veja que mesmo diante de uma advertência de Jesus, mesmo diante da palavra do Mestre, de que Satanás queria peneirá-lo, Jesus falou. Satanás queria passar você na peneira, eu intercedi por você, Pedro, para que você fique firme. O Senhor chega a dizer que ele não era convertido, talvez um convencido, talvez um que pensasse que estava em pé, e o Senhor fala para ele: quando você se converter, você fortalece então os teus irmãos. E aí Pedro, naquela autoconfiança, cheio de si mesmo, ele vira-se para Jesus e diz assim: Senhor, eu vou com você até a prisão. Senhor, se for preciso até a morte, eu estarei contigo. E o Senhor vira para ele e diz: Pedro, hoje ainda, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. O Senhor já advertia, já falava, já orientava, e ainda assim, Pedro estava cheio de si mesmo. Irmãos, quantos não são aqueles que estão cheios de si mesmo? Achando que podem fazer, que conseguem realizar, que é na força do meu braço, que é porque eu tenho um diploma, que é que eu tenho conhecimento, que é eu vou para cima e faço. Queridos, nós temos que ter total dependência de Deus. Irmãos, eu faço a minha lição de casa. Quando eu sou convidado para uma ministração, eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor, eu vou já na dependência do Senhor, eu choro, eu gemo diante de Deus, dizendo: Senhor, o que Tu queres? Porque eu tenho muitos pensamentos, eu tenho muitas coisas, gostaria de falar, mas eu preciso estar alinhado, eu preciso estar no centro da vontade de Deus, então eu abro mão de tudo. Às vezes eu estou no domingo, sábado à noite, a minha esposa perguntando: o que você vai falar? Eu dizendo para ela: amor, eu não sei, eu estou buscando de Deus, eu tenho os meus rascunhos aqui, mas eu quero ouvir a voz do Espírito de Deus, porque eu quero ir na confiança do Senhor, porque eu quero subir aqui e saber que eu estou no pleno e no centro da vontade de Deus. Queridos, não é confiando em si mesmo, é confiando no
Pai, confiando no autor da vida, confiando naquele que conhece os corações, confiando naquele que vai trazer as pessoas aqui e que Ele mesmo vai falar. É na confiança do Senhor que nós precisamos estar. Quando nós não reconhecemos as nossas fraquezas, como Pedro não reconheceu as fraquezas dele, cria-se uma brecha, abre-se uma oportunidade para o inimigo entrar, para o inimigo atuar. Queridos, o texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 26, nos traz uma advertência, o sábio dizendo: quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem tem a confiança em si mesmo é como um insensato, é como um louco, que não sabe nem o que está dizendo. Jesus conta a respeito de um homem, em uma das suas parábolas, ele diz, tinha um homem que dizia: eu vou fazer um galpão maior, vou construir, vou fazer assim, e ele estava cheio de sonhos e planos, dizendo: eu vou fazer. E o Senhor diz assim: louco, insensato, não sabe que hoje mesmo a sua alma será pedida? Porque como Tiago nos ensina em sua carta, ele dizendo, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que virá. Irmão, você tem que dizer assim: se eu estiver vivo, e se Deus quiser, farei assim, assim e assim. Esta é a confiança no Senhor. Este é aquele que não está fazendo por si mesmo, mas está confiando plenamente em Deus. E entende que qualquer processo que der errado, que der melhor, que não der, ele entende, Deus está no controle, porque eu estou confiando plenamente em Deus. Irmão, por mais que você se desespere, por mais que você fique cheio de sentimentos, você não consegue mudar nada no dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Por isso, nós temos que ter a nossa confiança no Senhor. E confiando no Senhor, nós podemos dizer: Deus, se o Senhor assim quiser, assim eu farei. Eu apresento diante de Ti. Irmãos, tem um homem na Bíblia chamado Sansão, conhecido, um personagem conhecido das crianças nas suas histórias e conhecido de todos aqueles que são familiarizados com as histórias bíblicas. Sansão, o grande juiz e libertador de Israel. Este homem chegou a uma posição em que ele se tornou autoconfiante. Irmãos, Sansão é um personagem na Bíblia que ele é cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe concede força sobrenatural. Ele se tornava um homem forte quando o Espírito de Deus vinha ou se movia sobre ele. Tem um episódio em que Sansão encontra uma queixada de jumento. O queixo do jumento seco, morto, só o queixo. E ele pega aquele queixo nas mãos e torna aquilo uma arma e vai para cima dos inimigos, os filisteus. E diz o texto que num dia, com uma queixada de jumento, ele mata 1000 homens. Uau! Eu fico imaginando se ele tivesse um jumento inteiro, fresquinho nas mãos. Não existia mais a nação filisteia. Ele tinha acabado, era com tudo. Se com uma queixada de jumento seco o cara mata 1000, o que ele não faria, irmãos? Diz um outro episódio da história de Sansão, que está em Juízes, capítulo 13 ao capítulo 16, que ele vai na cidade de Gaza, uma cidade murada, fortificada, com muros altos e portões e trancas que fechavam a cidade para que ela não fosse invadida. Sansão vai até aquela cidade,
pega os portões da cidade, levanta, coloca nos ombros e leva aqueles portões gigantes, por onde eles se abriam para que as pessoas saíssem, carruagens, e entrassem na cidade. Sansão arranca aquilo nos braços e leva para bem longe, joga a uma certa distância. Tamanha força, tamanho poder. Ele se sente o tal, ele se sente o cara, e agora ele diz: é comigo. De uma maneira que Dalila, quando começa a brincar com ele, conta-me o teu segredo. Ele diz: se me amarrar com cordas novas que nunca foram usadas para nada, eu perderei a minha força. E aí então ela amarra ele com cordas novas e diz: Sansão, os filisteus estão vindo. Ele arrebenta as cordas, se levanta e diz: cadê o primeiro que eu vou arrebentar com ele? Sansão, ela vai brincando com Sansão e diz assim, Sansão fala para ela: se fizer uma trança nos meus cabelos, se trançar, eu vou perder a minha força. Ela trança os cabelos dele, e aí então ela grita: Sansão, os inimigos vêm sobre ti. Ele se levanta e diz: cadê? É comigo, eu sou o cara, autoconfiante. Aí chega um momento em que ele conta para ela o segredo: se cortar os meus cabelos, eu perderei a minha força. E ela então passa a tesoura nos cabelos dele e grita para ele: Sansão, os filisteus inimigos estão chegando. Irmãos, e o triste desta história é que o texto nos relata assim: Sansão se levantou e falou: sairei como das outras vezes, mas não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Pensava que estava em pé, mas estava caído. Tinha uma autoconfiança em si mesmo, mas o Senhor já não estava com ele. E então ele vai, os inimigos pegam ele, ele já não tem força mais, furam os 2 olhos dele e colocam ele para empurrar uma pedra de moinho no templo de Dagon, os inimigos e o Deus dos inimigos do povo de Israel. Tamanha a tristeza, irmãos, daquele que tem a autoconfiança, daquele que confia em si mesmo. A autoconfiança nos ilude, a autoconfiança causa uma pessoa obstinada, que faz coisas absurdas. Irmãos, a morte por afogamento geralmente se dá por aqueles que se sentem autoconfiantes. Eu sei nadar, eu consigo. Quantos são os relatos de pessoas que estão junto com alguém que se afogou porque achava que conseguia? Eu vou até lá, eu vou mergulhar, eu vou não sei o quê. E quando vem uma cãibra, quando vem uma situação de adversidade na água, não sabe como reagir. E ali mesmo fica. Acidentes de estrada, acidentes no trânsito, geralmente se dão, não por falha mecânica, mas por autoconfiança, principalmente os motoqueiros. Ó Deus falando contigo aí, motoqueiro. O cara se sente autoconfiante. Eu já sei como é. Eu dou uma esticada, a moto vai, eu corto aqui, passo ali, entro ali, eu saio lá. Irmãos, em nenhuma dessa não dá, porque tem que seguir o protocolo de segurança, tem que seguir a regra, tem que tomar cuidado, tem que depender de Deus nas coisas espirituais, relacionadas à igreja, relacionadas a ministério, tem que depender de Deus e não de você mesmo. Você precisa confiar no Senhor, e aprender a confiar no Senhor. Não seja como Sansão, que pagou um alto preço por confiar em si mesmo. Não seja como Pedro, que chorou amargamente. Nós sabemos pelos relatos que ele foi restaurado, foi restituído, negou 3 vezes, mas 3 vezes confessou que amava. Sim, mas chorou amargamente. Porque este é o preço daquele que está na autoconfiança, leva à queda, a confiança leva à culpa, leva ao desespero, leva a choro, leva a dor desnecessário. Por isso essa palavra de advertência: cuidado, não confia em si mesmo, confia no Senhor. Tenha a sua confiança em Deus, troque hoje a sua autoconfiança pela total dependência de Deus.
dizendo: Senhor, eu quero aprender a confiar mais em Ti. Eu não confio na minha conta bancária, eu não confio em mamon, no dinheiro, eu confio plenamente no Senhor. A minha vida está no Senhor. Irmãos, às vezes a gente pensa que a gente confia em Deus, não é? Mas é só você fazer um teste para saber no que você confia. De alguém chegar em você e falar assim: olha, Deus está falando para você, Deus está te dizendo que vai te dar um carro, vai te dar uma casa, e aí você diz assim: eu não tenho condição para isso. Você está confiando em você mesmo. Porque se Deus quiser te dar casa, irmão, Ele põe teu nome num lugar onde tem um sorteio, você nem sabe como foi parar lá, seu CPF cai num lugar lá e a sorteio vem sobre você, a casa vem, porque quando Deus quer dar, irmão, Ele não depende da tua confiança, Ele depende dEle. O meu filho não pode estudar em tal lugar porque é muito caro. Quem determina que teu filho estuda ali? É Mamon ou é Deus? Se você colocar diante de Deus a confiança, é Deus, meu filho precisa estudar ali. Deus vai providenciar, porque Deus tem compromisso com o povo dele nessa terra. Mas quando a confiança está em nós mesmos, não tem condição. Não dá, a condição é do Senhor, não é tua, irmão. Aprenda a confiar em Deus, porque muitos, nesse tempo de quarentena, abandonaram a confiança em Deus e começaram a confiar em si mesmo. Eu faço assim, eu resolvo aqui, eu dou um jeito ali, e vai empurrando com a barriga aqui, dando... Não, irmão, confia no Senhor. Aprenda hoje a ter a tua dependência em Deus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. A segunda é que Pedro relaxou num tempo em que estava de guerra. Era um tempo de luta, era um tempo de batalha. Veja o texto que nós lemos de Lucas 22, os versículos 45 ao 46, diz que quando Jesus se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, Jesus tinha passado um tempo de oração, uma oração difícil, de luta, de batalha. Ele começou a suar sangue, tamanha a intensidade da guerra, da luta. O inferno estava tramando contra Jesus e contra os seus discípulos, estava tramando contra todo o ministério. Jesus então volta aos seus discípulos, se aproxima, e ali estão eles dormindo. Jesus pergunta: por que vocês estão dormindo? Por que não é hora de estar dormindo, tomados por uma tristeza? Irmãos, esse é o quadro dos nossos dias. Quantos não são aqueles que estão dormindo espiritualmente? Quantos não são aqueles que não entenderam que nós estamos passando por um tempo de batalha, de luta, de guerra, que o inferno está movimentando sobre a terra, vidas estão sendo ceifadas, interesses de pessoas gananciosas, e a igreja achando que está de férias. Eu vi gente, irmão, que nessa quarentena fazendo churrasco. Vamos curtir porque estamos em casa. Irmão, misericórdia, é tempo da oração, é tempo do clamor, do jejum, da busca, de orar, de dizer: Deus, o que o Senhor está fazendo sobre essa terra? Nós somos a igreja de Deus, o povo de Deus, e Ele vem nos procurar e encontra muitos dormindo. Aquele era um momento da batalha espiritual. Estava sendo travada uma luta, mas os discípulos não se apercebiam. Nós temos um episódio na Bíblia que relata plenamente o que estamos falando aqui. Está em 2 Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, no Antigo Testamento, capítulo 11. Veja o que diz esse texto. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Olha como o texto inicia. Está na primavera. A época é favorável, não é inverno, não tem dificuldade climática.
É um tempo propício, é o momento, é a hora, e os reis diziam, vamos invadir os outros países, as outras cidades, vamos tomar. Então os reis saíam com os seus exércitos para irem à guerra. Davi percebe que é esse o momento, e ele manda os seus oficiais, ele manda Joabe, capitão do seu exército, ele recruta todos os soldados, do menor ao maior, e manda todo mundo para a batalha. Eles investem contra a cidade dos amonitas, eles tomam a cidade fortificada de Rabá, mas Davi permaneceu em casa. É a continuação do texto, mas Davi permaneceu em Jerusalém. A continuidade do texto nos retrata Davi, como um sono espiritual, relaxado num tempo de guerra. Uma tarde, versículo 2, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo palácio. Levantou tarde, foi esticar as pernas, dar uma volta, caminhar, fazer uma caminhada, né? Recomendado pelos médicos. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou que alguém procurar saber quem era ela. E disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, um dos oficiais que estão batalhando lá no campo de batalha, o hitita. Davi mandou que a trouxesse, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da sua impureza da menstruação, e depois mandou ela para casa. Irmãos, se Davi tivesse percebido que a época é de guerra, ele não tinha caído neste pecado. Se Davi não tivesse relaxado, Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, se ele não tivesse vacilado neste momento, se ele estivesse lá junto com os seus oficiais, se ele estivesse lá junto com os soldados, se ele estivesse lá na batalha, meu irmão, Davi não tinha caído nesse pecado. Eu fico imaginando a história de Pedro, que poderia não ter chorado amargamente, se ele tivesse de vigilância, se ele não tivesse caído na tentação, se ele permanecesse firme, clamando. Como a história dele poderia ter sido diferente, e ele não precisaria ter passado por esse processo tão doloroso. E quantos são aqueles que passam por processos dolorosos na vida, porque não vigiaram e caíram à tentação, e hoje estão chorando o seu fracasso. Quantos pensam que estão em pé, mas já caíram há muito tempo, porque estão vivendo uma vida totalmente desregrada, longe dos princípios e dos propósitos de Deus. Queridos, preste bastante atenção. Eu não sou nenhum profeta da desgraça, e não estou anunciando coisas ruins, mas a leitura que nós fazemos da sociedade em que vivemos e o tempo em que estamos vivendo é que coisas piores ainda virão. O próprio livro do Apocalipse vai declarando situações mais difíceis a cada dia, como se um funil estivesse estabelecido sobre a humanidade. Apertos mais difíceis virão, situações mais complicadas surgirão. E se nós, durante um tempo de quarentena, não soubermos manter a nossa fé viva, acesa, a nossa chama em Deus, como vamos aguentar tempos difíceis que virão? Se você, meu irmão, com 40 dias ficando em casa, tendo que assistir culto pela internet, não soube trazer a igreja para dentro da sua casa, porque eu vou te falar, irmão, eu não sei você, mas participar de um culto via live, fazer culto em casa é extremamente difícil. Eu participei uma vez só de um ambiente que eu estava, em que os irmãos afastaram tudo, empurraram as cadeiras, apagaram as luzes, deixaram, igual a igreja aqui quando está à noite, a luz baixa, só uma luz lá no corredor acesa, e aqueles começaram a adorar, falavam em língua, eles entraram no culto de cabeça mergulhando, não tinha intromissão, não tinha esse negócio de eu estou assistindo um programa, eles cultuavam a Deus em sua casa. Irmão, eu tenho dificuldade de fazer isso na minha casa. Quando estamos em casa assistindo, a criança corre, tem que dar remédio, tem que parar, e faz uma coisa e outra, e quando vê, fala, o que ele estava falando mesmo?
Ah, depois eu assisto. Ah, depois eu vejo. E aí, irmão, já foi. Você já perdeu. Já naufragou. Aqui você senta e você é ministrado, você é tocado, a palavra te atinge de uma maneira pessoal. Mas em casa, às vezes o cara está assistindo lá, deitado na cama, ainda de pijama, controle na mão, e se ele não gosta da pregação, ele muda, vai assistir uma série, um programa. Eu vou assistir esse pastor, ele grita muito. Troca esse cara aí, põe uma coisa mais divertida aí, depois eu vejo o que estava falando. Queridos, nós precisamos vigiar porque estamos em tempos de guerra. Precisamos vigiar porque a luta está travada. Você é igreja de Deus, soldado de Deus, e foi chamado para a luta, para a batalha. Fica vigilante, fica acordado espiritualmente, porque o mundo está em guerra. Vidas estão morrendo, pessoas estão sendo abatidas, muitos estão chorando. Falava com o irmão essa semana, ele disse: pastor, eu não perdi ninguém da minha família, mas perdi tantos amigos queridos, tantas pessoas próximas que foram embora, e chorando, querido, chorando. Há uma tristeza no mundo. E nós, como igreja, precisamos estar em batalha, em luta, oração e vigilância. A terceira lição que nós aprendemos com Pedro, para não cairmos da nossa fé, Pedro tentou seguir Jesus de longe. Em um dos textos que nós lemos aqui, de Lucas capítulo 22, o versículo 24, fala que quando prenderam Jesus, é como se os soldados que prenderam, amarraram Jesus, estavam andando lá, e Pedro andando aqui atrás, longe, à distância. Irmãos, e querer seguir Jesus de longe não dá certo. Jesus, ele foi colocado para ser seguido de perto. Irmãos, é tão perto que nós temos que seguir a Jesus, é tão próximo que Jesus quis vir morar dentro da gente, ele enviou o Espírito dele para estar dentro de você, de tão próximo que ele quer estar de você. O apóstolo Paulo, ele diz: eu não sei se é eu que vivo ou se é Cristo que vive em mim, eu sei que a vida que agora vivo, já não vivo mais eu, é Cristo que está aqui. De uma maneira que ele sentia tanto, tão intensamente a presença de Deus. É de perto, querido. Você foi chamado para seguir Jesus de perto e não de longe. Não é a uma certa distância, Jesus lá e eu aqui. Se eu precisar de Jesus, eu dou um grito, ele me ouve lá, mas é ele lá e eu aqui. Eu vou para a igreja lá, eu assisto o programa lá, mas é ele lá e a minha vida aqui. Eu tenho a minha vida e Jesus que tem a vida dele. Meu irmão, Jesus quer viver a sua vida. Jesus quer viver em você, quer viver em tua casa, quer viver em teu coração, quer mudar, porque você de repente não sabe fazer da maneira certa, mas Ele operando através da tua vida, as coisas vão se organizar e vai ficar tudo maravilhoso para a glória do nome do Senhor. Meu irmão, seguir Jesus de longe é uma ilusão. Alguns querem seguir de longe, mas isso não existe, não cabe. Um seguidor de Jesus, ele tem que ter coragem, ele tem que ter compromisso e ele tem que ter confissão nos seus lábios. Foi aonde Pedro falhou, no seu ato de confessar Jesus. Coragem para encarar as situações que virão. Tem que ter compromisso com Deus e com a sua obra nessa terra, com o seu reino, com a igreja. E tem que ter confissão pública diante de uma sociedade que aguarda uma resposta da igreja. Temos que falar de uma forma positiva. Temos que trazer uma resposta para aquelas pessoas que estão em trevas, em luz e em escuridão. Por isso, temos que ter uma confissão nos nossos lábios. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33 diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Que coisa tremenda, irmãos. Mas ele conclui: mas aquele que me negar diante dos homens, negar como?
com a sua atitude, com o seu mau testemunho, com a sua mentira, com a sua falta. Negar. Eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu fico imaginando quanto isso daqui não doeu em Pedro. Por que que ele chorou amargamente? Porque ele sabia que é preciso ter uma confissão. É preciso um reconhecimento público, é preciso chegar diante dos amigos, diante da família e dizer: ei, eu sou filho de Deus, sou discípulo de Jesus e não vou participar dessas coisas erradas. Doa a quem doer, eu tenho um posicionamento diante da sociedade. Eu não vou me juntar e nem participar dessas coisas que estão fazendo. Irmãos, o apóstolo Paulo sabia dessa responsabilidade da confissão pública. Ele diz em Romanos, escrevendo para a cidade de Roma, que ostentava luxúria, poder, vergonha, prostituição, uma cidade império, a cidade de Roma. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do evangelho, porque este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não me envergonho da cruz de Cristo. Eu não tenho vergonha da cruz, porque a cruz era o instrumento de maldição, era o instrumento de vergonha. E ele está dizendo: eu não me envergonho de dizer que o meu mestre foi pregado numa cruz. Eu não me envergonho do evangelho, porque este é o poder de Deus. Queridos, foi na cruz que Jesus atraiu todos para si. Foi ali na cruz de Cristo que ele convenceu aqueles que eram seus perseguidores, como o próprio apóstolo Paulo, que perseguia Jesus, seus ofensores, a se tornarem agora seus seguidores, seus divulgadores, propagadores da mensagem do evangelho. Foi na cruz, meu irmão, que o reino de Deus se estabeleceu definitivamente sobre a terra. Aonde? Foi na cruz que Jesus envergonhou todo o mundo espiritual, todo principado e potestade, e tudo no mundo espiritual foi colocado abaixo de Jesus por causa da cruz. Meu irmão, é na cruz de Cristo que ele se tornou maldição por causa da tua vida e da minha vida. É na cruz de Cristo, meu irmão, que Satanás teve a sua cabeça esmagada. Foi na cruz de Cristo que se cumpriu a profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que se levantará um que esmagará a cabeça da serpente. É na cruz de Cristo, meu irmão, que nós cantamos o cântico da harpa antiga. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos eu abri, e hoje eu caminho segundo a sua luz. Eu não me envergonho desse evangelho, eu não tenho vergonha de dizer que sirvo ao meu Senhor. Aonde eu chegar eu quero anunciar, aonde eu chegar eu quero dizer: há um profeta de Deus aqui, há resposta de Deus aqui. Eu não quero ser um crente agente secreto, que fica lá, 00 crente, ninguém sabe que ele está ali, ninguém nunca viu falar. Ah, meu irmão, eu quero anunciar. E quero que todos aqueles que se aproximem de mim possam saber que é um servo de Deus, e que se o Senhor quiser usar a minha vida para tocar aquela vida, que Ele me use para a glória do nome dEle. Eu não quero seguir Jesus de longe. Eu não quero ter vergonha do Evangelho de Cristo. Eu quero caminhar bem perto dEle, a ponto de ser aceso por Ele, e sendo aceso por Ele, os homens me vejam pegar fogo. Queridos, há uma ilustração na Bíblia sobre o candelabro que brilhava diante da arca do Senhor. No Antigo Testamento tinha um objeto que era a arca do Senhor, e tinha um candelabro, uma lamparina com 7 pontas. A palavra também diz em Apocalipse que no céu há um candelabro diante do Senhor, uma lamparina.
com 7 pontas, que queimam e se acendem em 7 pontas. Aquele que quer caminhar perto de Jesus, eu vou entrar aqui numa outra mensagem, dá só um salzinho na sua boca, essa é outra pregação, é a do candelabro. Faz assim, tem um distanciamento aí, você consegue fazer assim com seus braços, né? Sem confrontar ninguém aí. Os seus casais, né, que estão juntinhos. Quando você abre, meu irmão, os seus braços, você se torna um candelabro diante de Deus. E esse candelabro, irmãos, ele tem 7 pontas, 7 juntas. A primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quando você se abre para adorar a Deus, você está dizendo para Ele profeticamente: me acende, Senhor, me acende. Acende por completo, eu estou aberto para o teu mover. Quando você se abre diante de Deus, você queima como um candelabro. Mas tem gente que está seguindo Jesus de longe, e quando se abre, é só um paviozinho que fumega. Não acende. Meu irmão, o desejo do Senhor é que você caminhe tão perto dEle, que a chama se acenda, que os 7 Espíritos de Deus, de Isaías capítulo 7, venha queimar intensamente, que haja espírito de sabedoria, de entendimento, que haja espírito de conselho, de poder do Senhor, de conhecimento, de temor de Deus, e que o Espírito de Deus se acenda sobre a tua vida, como um candelabro, recebendo de Deus, e queimando na presença do Senhor. Que você, ao chegar no teu trabalho, as pessoas digam: chegou aquele que é fogo puro. Irmãos, como faz falta nos nossos dias aquela expressão irmãs ou irmão canela de fogo. Como faz falta nos nossos dias a expressão fanático por Deus. Como faz falta nos nossos dias loucos por Jesus. Como nós temos hoje crente frio, apático, apagado, religioso, caído, que pensa que está em pé. Como tem gente seguindo Jesus de longe, pensando que está perto dele. Meu irmão, é tempo de você se acender na presença de Deus. O Senhor hoje nos chama para este compromisso, nos chama para essa realidade, porque Ele quer acender a tua vida, para que você possa brilhar intensamente por onde você andar. Tem gente, querido, que só precisa de Deus quando dá dor de barriga, quando a situação adversa vem, mas quando a coisa está boa, se afasta de Deus, e aí não quer nem saber de Deus, só segue de longe. A coisa aperta, deixa eu correr para perto de Deus. Irmão, você precisa ter Deus em todo o tempo. Quer as coisas estejam boas, quer as coisas estejam ruins, quer as coisas nem estejam, você precisa estar perto do Senhor, de maneira que o fogo dele se acenda em você. Pedro aceitou participar do ambiente dos perdidos. É a 4ª lição que nós aprendemos aqui. Aceitou participar. Veja bem, eu não estou dizendo que é errado você estar no ambiente de perdido, porque Jesus estava o tempo todo. Se você olhar os amigos de Jesus, prostituta, político corrupto, religiosos, gente que não prestava, gente que era jogado pela sociedade, doentes, pessoas contaminadas, tudo amigo de Jesus, tudo gente boa. Mas Jesus não se influenciava por eles. Jesus influenciava eles. Há uma grande diferença. Aqui, Pedro aceitou participar do ambiente dos perdidos. Ele aceitou se assentar com os incrédulos, assumindo e se expondo igual ao mundo. Pedro aqui se tornou da mesma forma que eles. Olha o que diz o Salmo 1, no versículo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ele dá uma classificação aqui: seguir, andar junto e se tornar igual a eles. Ele imita, ele faz as mesmas coisas, ele tem a mesma atitude, foi o que Pedro fez aqui. Todo mundo negando Jesus, todo mundo querendo matar Jesus, e Pedro ali no meio deles negando também.
ele se assentou, e se assentar fala de se estabelecer. Porque não tem nada de errado em você entrar no ambiente do perdido. Mas o que você não pode fazer é se tornar um com eles. Irmãos, uma vez eu fui para uma palestra, ouvir sobre missão transcultural. E eles anunciaram e disseram assim, o preletor é um missionário com um apelido de espaguete. É o nome do missionário. Aí nós chegamos, tinha um café, tinha livros à exposição, e eles deram um tempo para você tomar um café, olhar livros, para depois começar a palestra, para que todos pudessem chegar. E ali eu estava olhando os livros, tomando café, participando da palestra, e eu olhei um homem magro, com um jeans batido e sujo, um tênis todo surrado, uma camisa, um cabelo todo bagunçado. E eu fiquei olhando aquele cara ali no meio, conversando com um, conversando com o outro, indo para lá, para cá. E uma pessoa com uma certa má aparência, sabe? Você olhar e falar, meu Deus, nós estamos num ambiente cristão, espera uma pessoa limpa, cheirosa, né? A essa hora da manhã o cara já está todo bagunçado assim. Nem imaginava que ele era do meio ali. E de repente veio o apresentador e disse, eu quero convidar aqui o missionário, o espaguete. E aí ele se levantou, aquele cara sujo, maltrapilho, e foi à frente. E ele começou a contar do trabalho dele na Cracolândia, em São Paulo. E ele dizia, olha, eu entro lá, eu resgato uma vida, saio com ela de lá, coloco ela em processo de recuperação, ao cuidado de uma outra equipe, e eu volto lá para dentro de novo, eu ando no meio deles, eu conheço lá os traficantes, conheço todo mundo, conheço os doidos, conheço quem é, quem não é, eu tenho a mesma linguagem que eles, mas eu não faço as mesmas coisas que eles. Quando eu vi isso, irmãos, como eu chorei ali e pedi perdão, como eu falei, meu Deus, esse cara parece com Jesus. Jesus estava com a prostituta, mas ele não se prostituía com ela. Jesus estava no meio dos políticos corruptos, mas ele não se envolvia, ele se deixava de uma maneira que ele influenciava aquelas pessoas, e as pessoas eram tocadas pelo poder de Deus. Meu irmão, como nós precisamos hoje de uma igreja que influencia, de uma igreja que toca, de uma igreja que aonde chega causa a diferença. Porque muitos estão se assentando no ambiente dos perdidos. Como você assiste um filme? Qual o seu olhar sobre um filme que é lançado? Não tenho nada contra assistir, irmão, eu assisto e assisto muito. Na nossa casa, na nossa família, nós fazemos um programa, tem um dia da semana que nós tiramos para assistir filme e comer pipoca junto. Sentamos junto, meu filho ama fazer isso. Ele diz, papai, é hoje que nós vamos assistir, comer pipoca, porque nós assistimos, não tem nada contra si, mas qual o seu olhar quando você abre as janelas? Os olhos não são janela? A Bíblia não diz isso? Os nossos olhos são janelas. Para que serve uma janela? Para entrar. A janela está aberta aqui para ventilar, para entrar o ar, para circular, porque entra pela janela. Quando Jesus diz que os nossos olhos é como uma janela, Ele está dizendo, entra pela tua vida. Quando você para se assentar e assistir, você abre um portal. E tudo que foi preparado pelo inferno, para ser lançado para a tua vida, para ser colocado dentro da tua casa, porque ele não tem outro meio de entrar, a não ser por um meio de acesso, seja ele via internet, seja ele via cabo, pela televisão, ele precisa entrar para contaminar a tua alma, para adoecer os teus sentimentos. Meu irmão, cuidado por onde você se assenta e permite entrar pelos teus olhos. Porque quando nós vamos assistir, eu tenho uma forma de ver as coisas. Estava outro dia conversando com a minha esposa sobre um filme, e esse eu não assisti em família, porque não convém. O Poço. Alguém assistiu?
Bastante gente, né? Olha, glória a Deus pela tua vida, que Deus mude teu olhar. A minha visão do filme foi assim, ó, isso aí o inimigo está fazendo na sociedade hoje. É isso que o diabo está produzindo. Pessoas de uma classe, pessoas em outra classe. Comecei a compartilhar com a minha esposa, até os andares que ali estão colocados, irmãos, faz referência, tudo ali tem uma referência do que o diabo ele está mostrando, dizendo, olha o que eu faço com vocês. Se você não tiver um olhar, você recebe tudo aquilo. Irmão, quando for assistir, tenha uma prática, peça para Deus colocar fogo nos seus olhos, acenda essa janela pelo amor de Deus. Fala, Senhor, acende essas janelas, para que a impureza quando vir, ela queime, para que quando vir a malignidade, ela queime, a sensualidade, ela queime, pela pureza dos meus olhos, porque eu quero filtrar aquilo que é bom, e usar como uma lição de vida, aquilo que é bom. O problema, irmãos, é que nós somos relaxados, não entendemos a guerra, não entendemos a batalha, achamos que estamos em casa de férias, e somos contaminados por aquilo que o inimigo manda na nossa casa. Cuidado por onde você assenta. A quinta e última lição que nós aprendemos com Pedro. Ele permitiu que a linguagem dele fosse totalmente mudada. Tinha uma linguagem inicial, estou contigo, Jesus, vou para a prisão. Aí ele amplia um pouco mais assim, eu vou até morrer se for preciso, Jesus. E o Senhor falando para ele, você não sabe o que está dizendo. Tinha uma linguagem. Irmãos, quantos aqueles não vieram com uma linguagem? Deus, eu estou contigo. Senhor, eu estou comprometido. A minha casa é a tua casa. Deus, eu te servirei. Deus, eu estou. Deus. E o Senhor está esperando a sua atitude, a sua linguagem. O Senhor está esperando o seu posicionamento. Porque pode ser que você não levou a sério o que você disse. Mas Deus, irmão, leva muito a sério cada palavra, cada sentença declarada por nós aqui neste ambiente profético, neste ambiente onde os anjos estão recolhendo. O Apocalipse diz que os anjos pegam tudo que nós falamos aqui e levam diante de Deus e apresenta. Olha o que eles estão dizendo. E aí você se compromete com a tua palavra, você se compromete com a tua mão. Ah, Senhor, aqui eu estou. Ah, Senhor, eu vou te servir. E na semana está envergonhando Deus. E na semana está negando Jesus. Pedro, meu irmão, ele tinha uma palavra. E o Senhor esperava a palavra de Pedro. Mas ele negou. Você tem oportunidade do conserto, da reconciliação. Deus não pede que você fale nada, nem que você ama Ele. Deus não pede que você fale nada, Ele não pede nada de você. Tudo que nós fazemos aqui é um ato voluntário diante de Deus. O culto, ele é voluntário diante de Deus. Ninguém obriga ninguém, e se você está aqui obrigado, não está valendo a tua participação. Porque tudo que fazemos para Deus tem que ser de uma forma voluntária. Deus espera de você que você tenha um posicionamento na sua linguagem com a sua atitude prática. Pedro começou falando, mas terminou dizendo outra coisa. Como muitos que eu já vi, pastor, conta comigo, eu estou com você, pastor. E aí, quando você procura, é igual o Adão, né? Deus chega para o Adão e fala, cadê você? Cadê você? Adão, cadê você no nosso compromisso? Cadê você na nossa pegada? Cadê você nos nossos planos? Cadê você? Não é cadê você aonde está o Adão, brincando de esconde-esconde, atrás da moita. Porque Deus, irmão, conhece. A palavra, cadê você? É o que você disse, é o nosso acordo, é a nossa conversa, é o que você falou para mim, é da nossa aliança que nós temos, que foi gravada no sangue de Jesus. Cadê você, irmão?
perante Deus, que falou várias vezes para Deus: Senhor, conta comigo, eu estou aqui. Vou até a morte contigo, Jesus. E o Senhor dizendo, palavras jogadas ao ar. O voto do tolo, que disse, mas não colocou em prática. Queridos, é muito sério cultuar a Deus. Isso aqui nunca foi uma brincadeira. E desde os tempos de Jesus, pessoas morreram por causa dessa fé. E nos dias de hoje, pessoas estão morrendo em outras nações por causa desta palavra e do anúncio da pregação do Evangelho. Mas a igreja brasileira tem sido uma igreja relaxada, descompromissada, que começa com uma linguagem, parece que é alma, emocional. Ah, Deus, Deus, eu te quero, eu te recebo, faz de mim como quiser. E Deus está querendo, mas nós negamos a Ele. Eu quero convidar a equipe de louvor a tomar uma posição aqui. Nós vamos adorar aqui, irmãos. E a nossa adoração é voluntária. Se você não quiser cantar nada, você não canta. Mas eu quero me compromissar com os meus lábios na letra desta canção. Eu quero falar para que o mundo espiritual nos ouça, para que a minha voz chegue diante do trono do Altíssimo e Ele saiba que eu estou compromissado com Ele. Porque eu não quero hoje estar falando uma coisa aqui, mas segunda, terça, quarta, negar Ele com uma outra linguagem. Eu quero permanecer firme no meu compromisso, em adoração ao meu Deus, porque o que eu falar aqui, eu quero que quando eu chegar diante do trono dEle, eu seja reconhecido por Ele, porque Ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, você me honrou, você me reconheceu diante dos homens, eu também te reconheço agora. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nós já estamos encerrando este momento, mas pense no que foi falado hoje aqui. Na sua confiança, está em si mesmo? Ou você tem aprendido a confiar em Deus desde o dia que você se entregou a Ele? Esteja atento, porque nós estamos num tempo de luta, de batalha, é tempo de redobrar a oração, é tempo de jejuar, é tempo de ler a palavra, é tempo de mergulhar na presença de Deus. O Senhor te chama hoje para seguir Ele de perto. Se algemarem Jesus, que algemem você, se baterem em Jesus, que batam em você, mas que você esteja dentro, inserido, colocado no ambiente, batizado, junto do Senhor. Cuidado, meu irmão, com o ambiente do perdido, que você abre pela internet, que você assiste pela televisão, ou que você partilha numa roda de amigos. E não permita que a sua linguagem seja uma hoje aqui, e amanhã lá fora seja outra. Que a sua linguagem permaneça a mesma. Que o voto que você fizer diante do Senhor, ele venha valer por toda a eternidade, até o dia que você se encontrar com o teu Deus.